Fala pessoal, hoje estou aqui com o Tatão, faixa preta, professor e árbitro de jiu-jitsu. Vamos bater um papo com ele. Tudo bem, Tatão? Tudo bem, Rebeca. Tudo bem, pessoal? Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Muito bom estar aqui contigo, né? Inaugurando esse novo projeto seu. Isso. E é isso aí, tamo junto. Obrigada pela recepção, pela oportunidade. É Estamos aqui no nóis. primeiro episódio do videocast, podcast Por Detrás do Pano. E o objetivo é falar um pouquinho de você, conhecer um pouquinho mais o Tatão, dos seus objetivos, dos seus planos. E vou começar aqui pela descrição do seu Instagram, que eu achei muito direta, mas que traz aí informações bacanas, né? Sim, Carioca, criado em São Paulo, pai de 3 filhos, professor de artes marciais. Conta um pouquinho pra gente. isso. Vamos lá. Eu venho de uma família grande, né? Eu tenho hoje 11 irmãos. Uau! Aí tem um pessoal espalhado em Curitiba, tem um pessoal no Rio de Janeiro, hoje tem irmão em Florianópolis, e aí eu nasci no Rio de Janeiro. Então foram nascimentos assim em Foram. diferentes lugares Aí, dos irmãos. isso, meu pai era empresário, ele estava começando, e aí ele, nessa ansiedade dele, e também meu pai casou mais de uma vez, né? É. Aí nessa a gente saiu do Rio de Janeiro, eu saí pequeno do Rio de Janeiro, nós fomos para Belo Horizonte. Lá ele conseguiu montar a empresa dele e ele tinha uma equipe de vendas e ele fazia aquela região de Minas e os vendedores vinham até São Paulo. Aí ele tinha dois vendedores que eram excelentes assim, eles chegaram em Campinas. Quando eles chegaram em Campinas, eles ficaram maravilhados assim. Eles falavam: "Nossa, que cidade linda, que bacana". Aí eles voltaram, conversaram com meu pai, trouxeram meu pai para Campinas. E aí meu pai não saiu mais de Campinas, né? Meu pai olhou e falou: "Nossa, que cidade linda, que bacana". Era uma região metropolitana de São Paulo, Aham, né? próximo, né? São É, Paulo. mas com uma carinha de interior, assim, Uhum. sabe? Não com aquela loucura de São Paulo. E aí eu fui criado praticamente em Campinas. Nós ficamos mais 2 anos em Belo Horizonte, vim para Campinas com 4 para 5 anos, e aí a gente veio para Hortolândia já depois de velho, né? Eu já estava lá, eu já era um pré-adolescente. Ok. Aí aqui eu conheci a minha esposa, nós estamos juntos há muito tempo. Eu tive o meu primeiro filho, ele não é dela, mas é de um relacionamento de coisa de adolescente na escola, sabe? Aham. Falta de maturidade. Normal, né? Uau, hoje a gente tenta explicar isso para as Para crianças. eles. É, exato. Não, eu falei: "Rapaz, cuidado, viu?". Só que assim, mas ele foi muito, muito amado. Hoje ele não está mais conosco, né? Infelizmente, um acidente tirou ele da gente, assim, Sinto né? muito, Tatão. Não, fique tranquilo, é nóis. São coisas são coisas da vida, né? São coisas que a gente tem que levar como aprendizado, né? Hoje eu levo bastante. Quando eu converso tanto com os meus adultos, né, quanto com as minhas crianças, eu transmito verdade naquilo que eu estou falando, muito por conta de tudo isso, toda essa experiência que aconteceu conosco. Aí eu tenho uma menina maravilhosa, né? Muito bem sucedida, estudiosa, parceira, que está sempre comigo. A gente é muito próximo, graças a Deus. Gostaria de ser um pouco mais próximo, mas a nossa agenda é complicada, né? Professor de jiu-jitsu, quem estiver me escutando sabe o que eu estou falando. A gente começa às 6 horas da manhã
e termina 10 horas da noite, né? E ainda às vezes escuta assim de alguns pais, mas você trabalha também ou só dá aula? Nossa, Né? esse é um ponto crítico, né? Exato, exato. Aí tem um pessoal querendo realmente profissionalizar, né, o professor de jiu-jitsu. A gente precisa mesmo ser profissionalizado, né? Claro que vai ter algum sindicato, isso todo ano tem um bônus, né? E E vice-versa, né? vice-versa. Aí, mas que as coisas continuem, que as coisas sejam feitas da melhor forma possível, para que a gente seja visto como um trabalhador das artes marciais. Sim, uma profissão Uma mesmo, né? profissão, que é profissão, Sim. né? É uma profissão que eu escolhi. Eu sou funcionário público, mas eu comecei na educação, sou concursado, comecei na educação e aí a gente foi flutuando para outros segmentos. Da educação eu fui para o meio ambiente, do meio ambiente eu fiquei no esporte. E ali eu já era professor quando eu fui para o esporte, fui chamado, né, para esse projeto do esporte. E lá eu estou, já tem 12 anos, Que bacana. ministrando aula, né, tanto para adultos quanto para as crianças e para os idosos. Que legal. Eu só fazer um parênteses, eu comentar contigo que eu estava procurando algumas informações suas e eu encontrei um informativo da Prefeitura de Hortolândia, Aham. de 2010, o nome Isso, era Gente de Valor. Você exato. ainda era faixa marrom e aí ele tem Isso. uma foto sua, eu vou colocar aí para vocês verem, pessoal. E Aham. tem uma foto sua com algumas medalhas e aí eu ia te Isso. perguntar se foi uma transição ou pelo que você falou, agora foi uma transição, mas dentro da própria Isso. carreira pública. Exato. Que bacana. E eu já era funcionário público e ainda assim nós já dávamos aula nas academias. Aham. Em 2010 eu ainda não tinha a arte da luta, né? A arte da luta ela aconteceu, ela foi pensada com muito carinho desde 2008. Aí a gente pensou nisso, mas aqui no Brasil as coisas são complicadas, né? Aí a gente olha, vai vendo, vai fazendo conta e vai vendo investimento, procurando parceiro e tudo mais. E aí, 2010, eu tinha acabado de ganhar o Mundial da CBJJ na faixa marrom, Ah, que legal. né? E aí, o Mundial ainda era no Rio de Janeiro, Aham. né? Agora não é Não é mais. mais, infelizmente. Aí o pessoal resolveu, como eles gostavam muito de mim, né? Nessa época eu ainda estava no meio ambiente. Mas foi ali que despertou, que o pessoal do esporte começou a, por mais que eles sempre me ajudassem, assim como ajudam outros, né? Nós temos professores que são que também o esporte ajuda como pode, né? Nossa secretaria, ela não é uma secretaria que tem um recurso muito grande, mas eles têm uma vontade enorme, né? De estar sempre ajudando atletas, professores, e eles fazem aquilo que cabe para eles, né? Nessa época eu ainda estava no meio ambiente e eu tinha um chefe e um gerente, né? Eu tinha um secretário e um gerente, são muito queridos, eu guardo eles aqui no meu coração, né? Pode falar o nome deles? Claro. Ah, bacana. Então eu tinha o secretário de meio ambiente, era o Aldo Aloísio, né? E o meu gerente era o Abel Laudino, né? Que são pessoas que eu trago aqui comigo no coração, porque tudo a gente trabalhava, tinha a nossa rotina diária, e eu acordava cedo, porque a gente acorda 5 e pouquinho, dá aquela primeira aula 6h30, das 6h30 às 7h30, aí toma uma ducha e já vai direto pro trabalho, né? Eu acredito que ainda existam muitos professores com uma rotina Que dupla faz assim, isso. né? Graças a Deus hoje não, eu tenho uma rotina só. Só dou aula de jiu-jitsu, né? Mas lá atrás
era assim, naquela época a gente fazia desta forma. Então, a gente tinha uma rotina dupla e eles, naquele ano, a minha faixa roxa não foi muito boa. Tive lesão, fiquei muito tempo parado e eu não consegui muita coisa. Na faixa marrom, como eu tinha voltado de lesão, isso me deu uma Sangue no olho. motivação. Falei assim, não, eu vou treinar, vou fazer, vou acontecer. Minha faixa marrom foi uma faixa maravilhosa. Eu tive muito sucesso com ela. Eu tenho só lembranças boas da faixa marrom. Que legal. Aí eu fui, ganhei o campeonato. Quando eu voltei com a medalha, né? Eu já tinha ganhado outros campeonatos naquele mesmo ano. E CBJJE, a gente lutava tudo. Era um gostoso, né? Parecia, lutava. Era o típico atleta de hoje. Naquela época ainda não tinha como tem hoje. Hoje nós temos muitos campeonatos. Graças a Deus, o jiu-jitsu evoluiu, cresceu e está no caminho certo, sabe? Eu vejo assim que o jiu-jitsu está no caminho certo. A gente precisa ter realmente vários braços, assim, tipo, a gente pode ter poder de escolha, Isso. né? Isso é importantíssimo para a gente, Sim. ter poder de escolha. Então aí eu tinha muitas medalhas naquele ano. Eles falaram, não, pega as principais, os mais importantes. Vamos fazer uma matéria. Eles fizeram essa matéria e eu agradeço a equipe, né? Na época, o pessoal da comunicação, eles foram muito carinhosos. E a partir dali, o pessoal do esporte começou a falar, opa, esse menino vai pegar a preta, né? Por que não dar aula para a prefeitura? Que legal. E aí o pessoal me puxou para o esporte e eu sou muito grato até hoje. Né? Sou grato porque hoje eu trabalho só com aquilo que eu gosto. Né? Não que eu não gostasse das outras coisas, mas hoje a gente acorda assim, eu acordo felizão, eu acordo cedão assim, mas felizão da vida. Falo, nossa, mais um dia, graças a Deus. Vamos junto, vamos dar, né? Vamos dar a nossa aula aí, nossas aulas, né? Começa cedo, vai até a noite, mas é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu sou muito feliz com isso. Que legal, que legal. Muito feliz com isso daí. Então, uma pergunta, você acha que é um caminho natural dentro do jiu-jitsu passar a ensinar o jiu-jitsu? Não, eu não acredito que seja um caminho natural. Nós temos, hoje, eu posso falar um pouquinho, né? Claro, é a minha opinião. Sim. Não é uma verdade absoluta, tá bom, galera? É a minha opinião. É assim, eu penso o seguinte, existem pessoas que elas têm facilidade em transmitir informação com conteúdo, com detalhe, que o jiu-jitsu, ele é muito feito do detalhe. Ah, vou fazer um armlock, existem vários armlocks, né? Fazer um armlock, mas cara, quando você consegue entregar para uma classe uma posição, uma técnica com riqueza de detalhes, o teu aluno ele vai sair dali, ele vai sair fora daquela curva, né, do mediano. Se ele pratica aquilo com aquela riqueza de detalhes, ele está lá em cima já, está fora da curva. E esse é o destaque que eu procuro passar para o pessoal. Eu acho que nem todos, por mais que queiram, assim, não conseguem. Dar aula é diferente, né? Você tem que estar tranquilo, você tem que transmitir a didática, você tem que ter paciência para corrigir, né? Não é só passar e falar, beleza, tal. Bom, não, deu tempo aí, opa. Tchau. Tchau, molha o bico, é luta agora, porrada. Não funciona assim. Hoje, graças a Deus, tenho um time muito bom, um time de faixas pretas, que foram pegando ao longo do tempo. Aqui, eu sempre falo pro pessoal, né? Arte da Luta e a Academia Maromba, da qual eu sou
aluno há muitos anos, né? Nós damos bastante oportunidade para aqueles. Só que tem aluno que não consegue. Quando não consegue, eu falo, olha, eu não quero te frustrar, mas experimenta alguma outra coisa. Boa. Tá? De repente, o cara pode conseguir, não consegue dar uma aula, mas ele faz uma outra coisa muito melhor que isso. Sim. Até porque professor de jiu-jitsu sofre, né? Eu já falo para ele, eu quero teu bem, tá? Não tô... Que assim, o pessoal fala, mas tem muitos professores hoje, né? Tem, de fato. Graças a Deus. A gente precisa ter mais professores. Mas a gente também não pode olhar só a parte quantitativa do negócio, né? A gente precisa ter bons professores. Qualidade, né? Isso, muitos bons professores. Isso é o que importa hoje, né? Se a gente na arbitragem conversa muito sobre isso daí, né? Tem muita regra que ela existe hoje por conta de professores que não foram tão bem preparados. Okay. Né? Por exemplo, tiro de guarda. Hoje o pessoal chama pular para guarda fechada ou tiro de guarda. Depende muito da escola, né? Tem uma nomenclatura diferente. Na minha época, a gente aprendia desde pequenininho, desde kids. Olha. E o professor chegava e falava assim, olha, é o seguinte, você tem que pular do quadril para cima, você não pode mirar o quadril, você tem que mirar o tórax aqui, ó, peito. O plexo do teu oponente. Porque o intuito do tiro de guarda não é fazer guarda, é você bater quadril e provocar um desequilíbrio para o cara cair, você já cair na montada. O tiro de guarda é como se fosse um aviãozinho, que hoje, se você não tiver pegado no oponente, volta a punição, né? Tipo, é igualzinho. Tá lá, o cara tá lá, eu encosto no cara, pum, aviãozinho, pulei, passei a guarda e montei. A mesma coisa era, o intuito do tiro de guarda era esse, lá no passado. Não é pular para você fazer guarda, era pular para desequilibrar e montar. Então, e hoje é proibido, sabe? Tipo, a gente teve que limitar um pouco isso. Eu ensino os meus faixas brancas, porque eu entendo que o jiu-jitsu, eu não posso ensinar apenas o jiu-jitsu esportivo. Eu preciso ensinar o jiu-jitsu como defesa pessoal também. Então, eu ensino desde a branca. Eu falo, você vai pular, a gente faz até como aquecimento. E eu oriento o colega a fazer uma base com o joelhinho um pouquinho mais dobrado, porque se o cara for pular no joelho, ele abaixa um pouquinho mais e faz uma cadeirinha para evitar a lesão. Né? É o que a gente pode fazer. Sim. Mas é muito por conta disso, sabe? Aí a gente... eu falo pro pessoal, eu falo assim, cara, as regras hoje ficaram... elas acontecem bastante para a proteção do atleta, mas também porque tem um pessoal que não se preocupou com isso, né? Então, eu sou o cara que eu penso que nós precisamos, sim, ter mais professores, mas com uma qualidade bacana. Até para melhorar nossas regras, né? Você talvez vê que deixar um pouco mais solto, deixa um pouco mais solto. Isso. Não limita tanto o atleta, deixa o atleta lutar. Contanto que não tenha dedo no olho e o resto, como era lá atrás. É que nós somos old school. Então a gente às vezes olha assim e fala assim, caramba, mudou, né? Tá ficando até um pouquinho chato, Nutella, ai, não pode isso, ai, não pode aquilo. Antes podia tudo. Poxa, eu sou da época ainda, quando eu fui pegar na roxa, quando eu era faixa roxa, ainda podia a chave de calcanhar. Todo mundo podia naquela época. De repente, não pode mais. Falei, meu Deus.
Onde estamos? Aí eu peguei a marrom, aí na marrom e preta podia. Aí não deu um tempo, não pode mais também. Eu falei, ai meu Deus do céu, tá ficando estranho. E hoje pode, hoje a gente percebe, você vê assim, hoje pode, né? O adulto no-gi pode. Mas por quê? Por conta de outros campeonatos que podem e que o pessoal estava parando de lutar sem pano aqui, porque lá era mais legal, é mais bacana. Eu posso mais coisas lá, né? Se eu tenho um lugar que me oferece mais oportunidades, por que que eu vou lutar nesse que me oferece, Tá que me limita, restrito, isso. né? Sim. E aí, eu já escutei conversa, claro, não tem nada oficial, mas já escutei conversas assim que logo vão liberar para os Masters também, faixas pretas. Interessante. Mas tem um pessoal que não curte, né? Fala, não, vai machucar, lesionar. Eu falei, cara, quanto faixa preta, Master, luta de adulto? E o cara luta de adulto exatamente para poder aplicar a regra do adulto. Aham. Não é porque ele for lá. Claro que são pessoas que se cuidam bastante, cuidam da saúde, cuidam da alimentação, do treino, do preparo físico, de tudo, né? Então eles conseguem lutar. Talvez não consigam chegar lá no final, né? Mas eles estão lá dando o trabalho deles. E eles lutam muito por isso, para não ter uma limitação. Então por que não Interessante. liberar, né, para os Masters Sim. também? E aí, é como era no passado, né? Eu falei, poxa, quanto mais coisas eu posso aplicar, mais coisas eu aprendo a defender também. Exato, exato. Se a gente limita, a gente vai criando um pessoal que fala, nossa, eu não Isso sei. não sei, né? Isso eu não sei, É, né? É bem isso. Antes era bem, era mais bacana, assim, era mais amplo. Podia quase tudo, só não, só não só não as machucar o coleguinha, sacanagens. né? Exato. O Tatão, e me fala a arbitragem. Quando começou? Como que isso apareceu para você? Arbitragem, lá em 2010, mais ou menos. Tá, também, Lá em tá. 2010. Só que assim, nessa época, fomos eu, o Thiago, né? O Thiago, ele era o meu professor, ele fez um trabalho maravilhoso aqui em Hortolândia, e aluno do Paulo Strecker, e ele que cuidava aqui de Hortolândia. Aí tinha ele, tinha o Silvio Fâncio, que também vinha com frequência para cá, um amigão nosso, né? Tá sempre com a gente aí. Eu sempre que vejo ele, eu falo, nossa, que saudades assim, porque as coisas vão acontecendo, né? E a gente vai ficando, a vida vai tipo meio que dando um tempo maior para que a gente consiga ver as pessoas que a gente gosta, reunir. né? É isso. Mas aí nessa época o Thiago olhou e falou, olha só, seguinte, para lutar campeonato tem que saber a regra. Bora fazer o curso de arbitragem. Na época era curso de arbitragem. FPJJ, Jeremias Casimiro. Ele que vai aplicar o curso lá pra gente. E, de fato, a FPJJ é um curso mesmo que eles fazem, né? O mestre Otávio, ele se preocupa com isso. Então tem toda uma equipe, né? Tem o mestre Pita, vai estar lá o mestre Pita, tá o mestre Jeremias, aí tinha o Fred e o mestre Otávio e todo mundo. E aí eles sempre se preocuparam naquela época em mostrar, não apenas chegar com uma classe, colocar lá um livro e falar, ó, leiam aí, a gente vai fazer uma prova daqui a pouquinho, beleza? Múltipla Bom, escolha isso, e múltipla tá escolha. tudo certo. Então, não, eles se preocupavam com isso. Naquela época tinha menos recursos do que hoje, né? Sim. Então, tinha que montar um data show. E a gente foi, eu cheguei pro Thiago, o Thiago chegou, falou assim, ó, vamos. Nós fomos em 8. Eu lembro ainda que eu peguei uma Kombi que a prefeitura me ofereceu, falou, não, pode ir.
E aí combosa, chegou lá, caramba. não, menina, e você não sabe, a gente foi, fez a prova, nós tiramos nota boa naquela época, porque a gente vivia campeonato, né? Estava lá, então assim, a gente sabia um pouquinho, mas sempre tem alguma coisa para aprender. Com Você vai certeza. lá e tal, você sempre tem, ainda tinha o curso de primeiros socorros, ganhava o certificado, então Bacana. aquilo ali já era uma ferramenta para, né, ó, quando pegar a preta, você já tem alguma coisa, você pode fazer um outro curso, né, para estar atualizando, mas para você diplomar já está lá tem as ferramentas corretas, né? E aí nós fomos, fizemos, passamos e o mestre Jeremias convidou. Falou, ó, vocês podem estagiar, tá? Aí eu falei, mas como funciona? Eu falei, funciona, você vem, você faz o estágio e não remunerado, tá? E aí, quando você ficar bom, a gente efetiva você. Eu olhei assim e falei, não quero isso não pra mim. Bora não. Pois é, aí em 2014, lembra que eu falei que a gente já tava pensando em abrir a A Arte arte da da Luta. luta. Em 2014, em 2011, o Thiago foi para a Austrália. E aí eu fiquei junto com o Silvio Fâncio aqui, né? O Silvio Fâncio, ele ficou uns 2 anos comigo. Aí eu peguei a preta em 2011. Aí o Silvio falou, ó, agora, meu, Silvio é um barato. Ele falou, meu, agora pode caminhar aí, você não precisa mais de mim, né? É claro que sempre precisa, né? Sempre precisa. Sempre precisa. Como precisava do Thiago, como preciso do mestre Paulo Strecker hoje, até hoje. Eles são assim nossos mentores, né? Mas assim, aí 2014 ele voltou, falou, Tatão, bora. Eu olhei e falei, bora. Bora, eu tinha, né? Tava meio ali, mas eu falei, não, vamos embora. Aí a gente montou a Arte da Luta em 2014. Em final de 2014 para 2015, eu fui no campeonato. Eu estava lá, acho que era o. Acho não, foi o Sul-Americano, que praticamente. Era, né? Agora mudaram as agendas. Mas era praticamente o último campeonato da CBJJ daquele ano. Naquele ano. E aí, eu conversando, o mestre Jeremias sempre muito solícito, né? Sempre foi gente boa, brincalhão, eu sempre gosto dele por conta disso. Figura. Boa praça, figura, Sim. tira sarro, a gente tira sarro também, ele aceita, tipo, pessoas assim são leves, né? Aí ele chegou pra mim, e aí, como é? Tu não vai querer, não? Eu olhei assim, eu falei, verdade. Se eu fizer de novo uma reciclagem, o senhor me chama? Ele, claro, chamo. Falei, então tá. Aí eu procurei na agenda, né, da FPJJ e tinha um curso de arbitragem no Guarujá, em fevereiro. Né, isso aí era final do ano, no novembro, próximo. fevereiro de 2015 eu fui. Aí eu fui, fiz a prova, a gente já tinha atualizado, as regras tinham sido atualizadas, mas como eu falo para o pessoal, os cursos da FPJJ, eles são cursos assim que o pessoal se preocupa em passar. Né? Naquela época, já se preocupavam em passar. Hoje, a CBJJ faz isso, né? Através dos vídeos e tal. Naquela época ainda não fazia. Tá. E a FPJJ fazia. E aí eu fui lá, a gente estudou, já tinha feito um estudo prévio. Chegamos lá, eu peguei todas as dicas, fiz a prova e passei. Porque para você ser árbitro, você tem que tirar uma nota acima de 8. Nota abaixo de 8, você passa para pegar o seu diploma, para fazer a sua diplomação de faixa preta, né? Mas para ser árbitro sempre teve que passar com a nota acima de 8. 8, 9, 10. Aí o mestre chamava. E aí eu tirei uma nota boa, graças a Deus, né?
o mestre chamou e aí eu comecei a estagiar, né? Aí eu fiquei estagiando um bom tempo. E aí nós estamos até hoje lá, né? Que legal. Tá lá, fiz amizade, tem um pessoal muito bacana. É um pessoal que eu adoro. Amo vocês, viu? Turma dos Artes. Tamo junto. Só tem louco lá. Mas loucos, são bons loucos, sabe? É um pessoal bacana, que só quer o bem dos outros. Tem que ser um pouco louco para ser árbitro, sabe? Imagino, isso que eu ia te perguntar, os desafios de ser árbitro. Eu imagino que não seja fácil. Eu já vi pessoas xingando, querendo ser mais árbitro do que o próprio árbitro. Às vezes existem alguns fatores, né? Todo campeonato a gente faz uma reunião antes e a gente faz uma reciclagenzinha, né? O Jeremias sempre faz uma provinha. O pessoal até tira sarro, mas é importante, é bacana. Aí ele faz a provinha, uma reciclagenzinha. A gente assiste os vídeos que hoje são da CBJJ, que é na IBJJF, né? Que é uma referência. Sim. Então a gente assiste e a gente faz a prova em cima disso daí. E após grandes campeonatos, normalmente vem algumas recomendações. E essas recomendações nem sempre são passadas para os professores. Elas acontecem e a gente pega aquela recomendação e coloca em prática. Então eu entendo, quando é desta forma, quando a gente vê desta forma, a gente nem fica muito chateado, né? Que eu olho e falo, se eu fosse professor e estivesse do outro lado, eu faria a mesma coisa. Normal, né? Normal. Mas tem professor que, na verdade, tá desatualizado ou eles confundem uma federação com outra federação que tem regras diferentes. E aí, quando ele cobra com aquela verdade dele, né? Ele chega assim e fala, pô, cadê? Por exemplo, a CBJJE montada, o atleta tem que continuar atacando, tem que ser efetivo ali até chegar na finalização. Senão toma punição na montada. E na IBJJF eles entendem que não precisa. Ele chegou no ápice, né? Da montada, para evoluir, para evolução, ele tem que pegar as costas. E a evolução das costas seria novamente a montada. Por isso que eles continuam pontuando, 4 mais 4 mais 4. Então, e aí o cara, em algum momento, ele pode ter tranquilidade para chegar na finalização, que é o objetivo, né? Da luta. O objetivo do embate, né, do campeonato é a finalização. A gente fala isso o tempo todo pros atletas da equipe, exatamente, e explica para eles, falou, olha, você pode estar ganhando 50-0, se o cara te finalizar, você perdeu, meu irmão. Esquece. Esse é o maior objetivo da luta, do embate, né? Então, às vezes, a gente tem a gente às vezes pega professores que confundem uma federação com outra. Quando a gente pega assim, a gente também releva. Mas tem professor que não. Tem professor que ele realmente está desatualizado. Esse daí a gente sai da luta e fala assim, meu Deus do céu. Que Deus ilumine a mente desse professor, que ele consiga. Chega a dar uma pena, né? Porque muitos depois pedem desculpa e a gente olha e fala, não, tranquilo. E a gente também, pelo menos eu falo por mim, né? Eu não posso falar pelos meus colegas. Eu aceito, né? Quando eu falo, desculpa, professor, eu estava exaltado e tal. Eu já fui coach. E de vez em quando, como é. De vez em quando a gente está no calor ali e muitas das vezes também é culpa do coaching do lado. Tem coach e coach, né? Tem coach que em vez de orientar o atleta, ele fica lá, esse aí tá cansado, não vai dar nada. Sim.
Aí o outro já começa a falar, como assim? Você está falando do meu atleta? É. Ele às vezes desconta na gente, né? Espirra um pouquinho na gente. Mas é tranquilo, os prós são muito maiores que os contras, sabe? E a gente tem uma turma extremamente divertida. Então, tipo assim, tem campeonato, eu olho para eles e falo, opa, bora lá, vamos lá, né? Show. É gostoso. Ô, viver. Tatão, e qual a responsabilidade do árbitro em relação à segurança do atleta? Por exemplo, armlock eu acho que é um clássico, né? É. O pessoal fica bastante bravo, fala, eu não bati, mas o árbitro, você parou a luta, né? Sim. Funciona assim. A categoria até 15 anos, né? Nós tomamos a decisão. E a orientação que nós temos é priorizar a segurança do atleta. São crianças. Sim. São crianças. E aí o professor às vezes fica do lado de fora lá, ele cobra e tal. Não, mas ele não bate para essa posição. E a gente olha assim e fala, pá, mas eu entendo, mas eu não conheço, eu não sei se ele bate ou não bate, né? Dependendo da extensão do golpe aplicado. Eu não tenho essa informação. Eu tenho que priorizar a segurança do atleta, Sim. principalmente do kids, né? Então a gente para. Esticou, a gente coloca a mão e para. Claro que não é só esticar o braço. Todos os árbitros são faixas pretas experientes. São professores. A gente entende como funciona a mecânica daquela posição. Né? Tipo, tá pegando um armlock, esticou, mas o dedo tá meio para baixo aqui. Não, vamos esperar. Não tem efetividade, Não, né? não tem. Aqui tá tranquilo, tá no meio do caminho ainda. Né? Então, no máximo, pode ganhar uma vantagem se não conseguir finalizar. Né? Mas aí o atleta vai lá e começa a virar. Quando ele começa a virar, no meio da viradinha aqui, eu paro e falo, a partir daqui machuca. Né? Que a gente sabe como é que funciona a mecânica do golpe, assim como outros. Americana invertida, ou a própria americana comum, né? Que aí, às vezes, o cotovelo do pequenino tá aqui, ó, chegou num ângulo de 90 graus, põe a mão, fala, parou. Não vou deixar chegar. Ah, não, mas ele chega quase no chão do outro lado. Tudo bem, professor, o senhor conhece o seu aluno. Eu não. Eu preciso priorizar a segurança dele. Então, para. O que a gente costuma falar para os professores, a gente orienta eles. Fala, kids, nós vamos parar. Chegou num momento que a gente considerou crítico, vamos parar. Estrangulamento também. Estrangulamento costuma dar um pouco mais de problema. Né? O professor fala, não, mas ele não ia bater. Falo, mas, cara, estrangulamento, o adulto apaga. E a gente olha assim e fala, não, ele não ia bater, não ia, ele apaga, tá lá, ele pagou de olho aberto. A própria pessoa acha que não vai bater, né? E Quando o cara vê, quando ele não bate é porque ele fala, não, eu consigo sair daqui. Mas não consegue, né? Porque ele apagou. Sim. De repente, quando ele acorda, a gente está ventilando ele e tal. Ele nem sabe o que aconteceu. Não, fala que dia que é hoje, né? Aí ele volta. Então, isso é um perigo. A nossa orientação é sempre priorizar a segurança do atleta, principalmente kids. Juvenil. O juvenil, eu também costumo parar, tá? Aí o professor, não, mas ele tem que esperar bater. Falou, não é bem assim, ele não é um adulto ainda, né? Eu paro porque eu tive um problema e eu fiquei com aquilo no meu coração, ficou pesado, sabe? Eu fiquei um tempo digerindo a situação. Eu estava lá, estava no campeonato, não preciso falar o nome do campeonato, e estavam 2 adolescentes, né? 2 juvenis. E aí um juvenil pulou na guarda e ele estava pegando uma americana na guarda aqui, em cima. Eu olhei e falei, nossa, que doideira, acontecem umas coisas estranhas assim, às vezes, sabe?
fora do comum. E aí o outro olhando assim, normal. Aí o outro deu uma puxadinha, normal. De repente, pau, quebrou. Uau. Aí o menino olhou assim, ele fez assim, não aconteceu, né? Ele não conseguiu levantar a mão. Falou, não aconteceu nada, assim, a mão dele aqui embaixo. Eu falei, cara, quebrou. Eu parou, aí o outro caiu assustado, eu já chamei médico. Aí quando começou a esfriar, que ele sentiu. Então, na boa, eu vou ser xingado pelo professor do juvenil, mas depois dessa, eu prefiro parar, porque antes eu não parava. Então, eu tenho isso comigo, eu prefiro falar, não, eu prefiro pecar pelo excesso de zelo do que pela falta, Sim, sabe? sim. Porque, por mais que o pessoal não entenda, quando um atleta se machuca na nossa área, a gente fica chateado. Com certeza. Porque aquela área é nossa responsabilidade naquele momento. Tudo que acontecer lá é culpa nossa. Entendeu? Então, é muito isso. Né? Eu peco pelo excesso de zelo. O adulto, não. O adulto eu deixo. Porque o adulto, ele sabe. Principalmente, falou, puxa, eu tinha que trabalhar. Eu falei, amigão, você já tem consciência de Tem tudo que você... responsabilidade. Exato. Funciona assim. Não bateu, vai continuar. Aí, se quebrar, eu paro. Né? Mesmo assim, a gente fica chateado. Mas o adulto, a gente não pode parar. Tem que deixar mesmo. Ô, Tatão, já que estamos falando de campeonato, vamos falar um pouquinho aí da terceira Copa da Arte da Luta? Opa, Me legal. conta um pouco. Cara, terceira Copa Arte da Luta. Na verdade, a gente trabalha com campeonato desde 2005. Caramba, Né? quase Só 20 que, anos. quase 20 anos. Só que nessa época, eu era staff do meu mestre, né, do Paulo Strecker. Ele promovia a Copa Maromba, que tiveram várias edições, 20 e poucas edições. Né? E a gente sempre foi staff, a gente tinha um conhecimento, né, de como seria um coordenador de área, né, um staff lá no passado o nome era chamador. Chamavam os atletas que estavam ali na concentração. Ô chamador! Tá, hoje é coordenador de área. Né? Então, a gente já tinha experiência como coordenador de área, como mesário, já tinha todo esse know-how que a gente adquiriu por conta dos campeonatos que o mestre promovia. Aí eu comecei promovendo uma Copa Stefanucci, né? Há muito tempo atrás. E eu só mudei o nome, a gente promoveu umas 3 edições. Eu posso estar errado, não sei se foram 2 ou 3. Mas eu só mudei para a Copa Arte da Luta quando nós abrimos a Arte da Luta. E aí eu mudei exatamente para promover o nome da academia. Sim. Aí nós fizemos 2 edições da Copa Arte da Luta. Só que faz muito tempo. Aí eu parei. Falei, nossa, dá um trabalhão, né? E a gente traziam atletas faixas pretas bons para lutar o absoluto, para receber o prêmio, tanto a medalha quanto o dinheiro, né? O prêmio em dinheiro. E aí eu tinha parado, eu falei, eu fiquei meio desgostoso e a gente já estava começando a pensar num outro plano, né? No plano de arbitrar e tudo mais. Aí, esses 2 anos, tem uns 2 anos que o Paulinho não estava mais fazendo o campeonato. Da Maromba. Da Maromba. Uhum. E o pessoal falou, a galera sempre fala, os árbitros, né? Falam, seu mestre não vai mais fazer campeonato? Fala para ele fazer, chama a gente e tal. Aí eu falei assim, cara,
eu tô pensando em fazer um campeonato. Começou com o Kuruiva, o japonês, Aham. né? Hoje ele tá lá no Japão. Beijo, Kuruiva, ó. Estiver assistindo a gente aí, beleza? Aí o Kuruiva falou, meu, vamos fazer um campeonato? Vamos nós dois? Eu olhei assim e falei, pô, vamos, dá pra fazer. Aí a gente tava organizando tudo bonitinho. Ele falou, eu tenho bastante aluno, você tem bastante aluno, só os nossos alunos já dão quórum, né, pro campeonato. Mas vamos abrir e tal. Aí ele plantou essa semente e no final, no começo desse ano, eu cheguei e falei assim, cara, eu acho que eu vou fazer um campeonato. Aí eu conversei com o nosso pessoal e conversei com um aluno meu que chegou mestre. Ele já trabalha com eventos, né? Mas ele trabalha com rodeio. Ah, grande. Ele organiza, ele é um dos organizadores, assim, ele monta, né, o rodeio. Ele monta tanto de Sumaré, quanto de Americana, quanto de Jaguariúna, Que legal. ele faz o Caramba. circuito. Então, e ele já tem um pessoal que conhece, também tem o do Marquete, que é um amigo nosso, que também promove o rodeio aqui de Hortolândia. E aí eles chegaram para mim e falaram, ó, bora, vamos montar e a gente te dá um suporte. Falei, poxa, é o que eu preciso, porque sozinho é muito complicado. Imagina. Pesa, né? Tem muita coisa para resolver. E mesmo com a galera ajudando, né? Fica um pouco complicado. Nós decidimos então montar, eu peguei uma agenda, aí eu conversei com o Rodrigo, né? Do Sou Competidor, aí a gente viu como é que fazia, novamente, né? Fazia tanto tempo que eu não fazia um Quando foi a campeonato. última arte da luta? A última arte da luta foi em 2015. Uau! Então você precisou 9 mesmo anos. refrescar a mente. Foi. Aí eu falei, gente, faz tempo. Não, vamos lá. Aí eu peguei o pessoal, falei, vamos fazer? Vamos. Aí minha filha que trabalha com tráfego pago, né? Chegou, pai, vamos lá. Vamos montar um Instagram da Copa para não sobrecarregar o da arte da luta e para a galera entender que o campeonato é aberto, não é no interno da academia. E aí nós fizemos isso e agora a gente está montando essa terceira edição, É isso. né? A primeira. É a primeira depois de bastante tempo, né? Sim. Depois de um intervalo grande. Mas a gente está montando essa terceira edição e eu estou pensando mesmo nos atletas, na equipe, nos staffs, nos árbitros, fazer um campeonato bacana. Assim como nós temos alguns aqui, o Joel promove campeonatos muito bons. Sim. O Big O Big, promove sim. campeonatos muito bons. Então, se fosse para montar um campeonato, teria que ser nesses moldes, assim. Legal. Sabe? E aí também, o pessoal também está ajudando, né? Eu converso, né, com eles e pego algumas informações, o que eles acham, que eu preciso fazer para não errar, né? Ou para errar menos. Errar faz parte, né, da construção Com certeza. mas para poder errar o mínimo possível, né? E entregar um campeonato bem bacana. E aí vai acontecer agora dia 27, né? Você vai estar lá cobrindo. Eu vou estar lá cobrindo Legal. e vai ser meu primeiro campeonato de luta, né? Bacana, Vai ser muito meu top. primeiro. E vai lutar. Vou lutar, Show de bola. Já tô Bacana. assim, já começa, né, dar uma... É bem bacana, né? O campeonato, ele traz isso pra gente. Eu costumo falar assim pros papais dos kids, né? Falou, a gente dá uma aula de defesa pessoal toda sexta-feira, no gi. Legal. E é no gi geral, tanto pro adulto quanto pros kids. Aí o pai falou, nossa, mas vai lutar sem pano? Eu falei, sim, papai.
Tem que lutar sem pano, papai ou mamãe, né? Tem que lutar sem pano para ele aprender a se defender, porque no dia que acontecer alguma coisa, ele não vai estar de kimono. Ele vai chegar e falar assim, opa, peraí, vou pegar meu kimono, agora você vai ver como é que vai ser. Não, não existe isso, né? Daí eles ficam mais confortáveis. Aí ele fala, não, mas ele vai estar preparado? Eu falo, não, o que prepara são os campeonatos. Interessante. O campeonato, ele prepara a pessoa para qualquer tipo de embate, sabe? Para aquilo que ele não espera. Tá. Né? Para aquele negócio, ele chega assim, fala assim, pro inesperado, ele chega assim e fala assim, nossa, como será? Eu falo, não interessa, eu estou preparado. O atleta, o Kids, que luta bastante campeonato, claro que isso vai sendo construído, né? Mas aquele Kids que luta bastante campeonato, ele bate no peito e fala, pode vir. O cara chega assim, não, porque aqui vai acontecer. É mesmo? Então tá, pode vir. Né? Ele te dá aquela confiança. Então, o resto a gente vai ensinando, vai moldando, e aí vai. Então, o campeonato é bem bacana por isso. Né? Aí eles entenderam o recado. Nós temos bastante kids lutando, graças a Deus. E aí eu faço convite para vocês. Dia 27 de outubro, né? Copa Arte da Luta. As inscrições estão abertas e estarão abertas até o dia 22, 23. Eu vou só confirmar, mas é mais ou menos isso daí. E aí vai ser um excelente campeonato. Esse campeonato foi feito para você, tá? Atleta que gosta de lutar um bom campeonato, que vai ser respeitado, vai ter um cronograma, esse cronograma ele vai ser seguido, porque nós vamos ter profissionais dedicados e de gabarito, né? Pessoal experiente, que sabe mexer com o campeonato. Tá? Então, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Copa Arte da Luta, só entrar no site Sou Competidor. Dia 27, espero vocês aí. Tranquilo? Muito bom. E eu vi que ela vai ser realizada num centro de artes marciais? Isso. A Prefeitura de Hortolândia, ela lá atrás, claro que todo projeto é demorado, né? A gente começa com o cabelo escuro e quando ele está terminando, a gente já está com o cabelo branco. Mas eles acontecem. Eu sempre falo para o pessoal, falo, olha, a prefeitura, a nossa cidade é uma cidade muito nova, né? Nós temos 33 anos Nossa, de emancipação. não sabia. Que pertencia a Sumaré, era um distrito de Sumaré. Então, eles estão crescendo e estão crescendo com sabedoria. Nós tivemos boas gestões e continuando tendo, né, boas gestões. E lá atrás, a Secretaria de Esporte pensou num espaço dedicado às artes marciais. Então, nós temos um espaço hoje, ele é escolinha, ele é trabalhado no dia a dia como escolinha, né? Eu já dei aula lá, hoje eu estou num outro espaço, que eles foram montando mais espaços. Não dedicados, mas assim, com uma estrutura boa tanto quanto, né? E eles montaram esse espaço aqui na Vila Real, e lá nós temos 700 metros quadrados, quase 700, 696, para ser exato. 696 metros quadrados de tatame oficial. Uau. Um tatame muito bom, são áreas gigantescas, né? A área tem 8x8 com 2 metros de área de escape, assim, área de segurança. Caramba. Então é uma estrutura muito boa lá. E a gente vai promover esse campeonato lá. Eu sempre tive vontade de fazer um campeonato grande, bom, para que chamasse um público bacana, né? E para mostrar pro pessoal que em Hortolândia nós temos um espaço pronto, que é só você trazer um mínimo de estrutura que o resto já tem lá. Diferenciado, eu diria, né? É diferenciado.
É muito bom. Eu acredito que vocês vão gostar do espaço. Muito bom. Fica o convite, pessoal. Vai É ser isso aí. demais. Pra gente encerrar, vamos fazer uma rapidinha. Vamos. Um sonho. Um sonho. Eu tenho o sonho de estar vivo para ver meu filho lutar campeonato e ser campeão mundial. Uau. Ele tá em que faixa hoje? Hoje ele está na amarela com branca. Tá. Tem 12 anos, tá lá, mas ele treina comigo desde os 2 anos. Nossa. Só que assim, eu deixava ele muito solto, porque senão, se você sufoca, né? Fica aí, ruim, né? Perde a graça. cria ranço, né? Você fala, isso aqui eu não quero para mim. Aí ele foi sempre muito solto, mas de uns 6 anos para cá, ele começou a treinar certinho. Hoje ele me ajuda aqui bastante, né? E ele tem uma ótima frequência. Já não está mais treinando com os kids, está treinando com os adultos, porque ele quer focar, né? Ele quer... Hoje os kids de 12 anos já fazem isso, né? Sim. Já treinam com os adultos. Tem muitos que já estão se profissionalizando, tem um pessoal conhecido, a gente Sim. arbitra, já sabe como é que funciona. Então, eu deixo isso muito solto ainda para ele, né? Mas ele fala, não, pai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu quero estar vivo, o meu sonho é estar vivo para ver isso se materializar, né? A minha filha, graças a Deus, ela já está muito bem, ela casou bem, tem um genro maravilhoso. Então, eles estão formando uma família maravilhosa, ela está bem sucedida. Então, eu estou tranquilo com ela. Aham. Não que eu deixe de amar ela, né? Sim, Não tem essa de nunca. amar um mais que o outro. Mas eu tenho esse sonho eu quero ver materializar assim, ele ser um campeão mundial de jiu-jitsu, né? Porque aí eu olho e falo, poxa, olha lá, eu deixei um legado, É o seu legado, o seu trabalho, né? né? Pô, o importante nesse mundo é isso, é deixar, né? Tenho muitos campeões aqui. E os meus faixas pretas também, os filhos treinam aqui conosco, né? Os pretos, todos, aqui é um ambiente muito familiar. E aí eu acredito que esse seja o sonho deles também, que é o que a gente quer, né? E aí trilhar um caminho de sucesso, é isso que eu quero, é isso que eu quero ver. Muito bom. Um ídolo. Um ídolo, cara, eu tenho muitos ídolos. Hoje eu tenho o meu mestre Paulo Strecker como um ídolo, sabe? Claro, tem muitos multicampeões, assim, mas ele é um ídolo por conta de toda a trajetória, por mais que ele seja mais novo, eu considero ele assim um paizão, né? Eu sou um cara muito old school e ele é um cara muito ali, sabe, no caminho do bem. Não que eu não seja do bem, não é isso. Mas eu sou um pouco diferente. Mas eu me espelho muito nele, então ele é meu ídolo, sabe? Eu me espelho muito nele. A gente troca muita ideia. Ele é meu coaching no jiu-jitsu, ele é meu coaching como empresário, ele é meu coaching como pai, Que né? bacana. Eu sou pai há mais tempo, mas a gente troca muita informação, porque não existe cartilha, né, para criar Não, filho. não. Então ele é meu ídolo, é meu mestre. Te amo, mestre. Muito bom, muito bom. É isso, Tatão. Agradeço pelo seu tempo, foi um excelente bate-papo. Rebeca, eu que Desejo um grande agradeço. sucesso para você na Copa e na vida. Valeu. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Rebeca, foi um prazeraço, sabe, trocar essa resenha contigo. A gente sempre se vê nos campeonatos, Nos campeonatos, né? né? Aí eu ainda falo assim,
Fala, nossa, hoje o fotógrafo não foi legal comigo, ou a fotógrafa, né? Que tem várias, né? Tem Às várias. vezes a gente sai numa foto assim, ó. É que vocês são muito sérios lá, Sim, né? Vocês estão exercendo um papel muito importante, né? exato. Exige, né? Ser árbitro exige. Senão o pessoal de fora, ele olha assim e fala assim, não, aquele cara tá rindo de mim? Pelo amor de Deus, não dá para ser assim. É. Então, às vezes a gente é muito sisudo, mas lá fora a gente olha e fala, não, professor, eu sou esse cara aqui, a gente é mais leve, bem mais tranquilo. Muito bom. Obrigada, Tatão. Que Foi um isso, prazer. eu que agradeço, Rebeca. Valeu. Seja bem-vinda e Obrigada. venha sempre que você quiser. Obrigada. Tá bom? Valeu. Tá Os, bom. pessoal. Os.